Como dar conta de tudo? Que pergunta maravilhosa. Se você tá aqui nesse vídeo é porque esse título te chamou a atenção. E se você não está sabendo, eu já te situo que esse é o episódio 5 da série Mulher Estruturada, como ser uma mulher estruturada. E hoje nós vamos falar sobre um ponto importantíssimo. Eu fiz essa série baseada em 7 pilares para ser uma mulher estruturada. E esse quinto pilar é um pilar assim, ó, bombástico, que muda o jogo da vida das mulheres para as meninas neste mundão. Então se você tá aqui querendo dar conta de tudo, ter uma vida estruturada, esse pilar é importantíssimo. Esse pilar nada mais é do que o pilar da ordem. Eu já falei em outros conteúdos que a palavra estrutura nada mais é do que você se aliançar em algo, você ter ali um alicerce, uma base. E aí o dicionário até compara a gente, né, com as vigas e alicerces que ali estão sustentando um prédio. Então, o que a gente vê? A gente vê que estrutura nada mais é do que você ter base para falar as coisas, assim como a palavra ordem. E a palavra ordem no dicionário significa você tá ali, ó, vem da ideia de organização intencional, estrutura, alinhamento com propósito. Não é só arrumar, é colocar uma coisa no lugar certo para que algo funcione como deveria. O dicionário diz que a ordem está baseada neste fundamento. Como aqui eu trabalho com um manual de instruções do ser humano, a Bíblia Sagrada, nossa base de hoje, do versículo de hoje é 1 Coríntios 14:40, que diz assim: portanto, tudo que vocês forem fazer, façam com ordem e decência. A gente normalmente usa esse versículo para falar, né, sobre como a gente vai lidar com as coisas dentro do ministério religioso. Ai, passou o culto, era para terminar 9, terminou 10, terminou 11. Isso não existe. Precisa de ordem e decência. As coisas com Deus precisam de ordem e decência. Mas a realidade é que as coisas na vida cotidiana também precisam de ordem. E ordem nada mais é do que você, como a gente viu, organizar as coisas no lugar certo, no tempo certo, no momento certo, para que as coisas funcionem como deveria. Então, a estrutura da ordem, ela é muito forte. E como eu tenho falado em todos os nossos encontros, a gente já começa identificando 3 sinais ali, 3 alertas que você pode estar tendo de atitude, que pode estar mostrando que você está sendo uma mulher desestruturada nesse assunto ordem. E pra gente falar, né, ter um exemplo claro de alguém que tinha sinais claros, né, de uma vida desestruturada, eu quero que você abra o seu livro sagrado, a sua Bíblia Sagrada, no livro de Lucas 10. É uma história que eu particularmente amo, eu leio sempre, eu sempre vou nela para basear em vários ensinamentos, mas hoje a gente vai falar sobre ordem baseada nesse ensinamento de Lucas 10:38, que diz assim: quando eles seguiam viagem, acompanha aí, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou ele em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor, ou seja, estava assentada aos pés do Senhor e ouvia tudo o que ele ensinava. Marta se agitava de um lado para o outro, estava ocupada, e algumas versões diziam ocupada e atrapalhada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique aqui sozinha para servir e fazer tudo? Diga que ela venha me ajudar. Versículo 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está toda inquieta e preocupada com as coisas, mas apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quem nunca ouviu aquela música, né? Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, tam, tam, tam. Eu encontrei o bem mais precioso. Então é baseado nessa história que as irmãs maravilhosas construíram essa música. E é disso aqui que nós vamos falar hoje, para dar base sobre o assunto ordem. Eu, Lira, se você tá acompanhando aqui mais tempo e já assistiu outros episódios, sabe que eu não gosto de falar das coisas do eu acho, eu sinto, eu apenas acredito. Eu gosto de falar as coisas com base. E a Bíblia Sagrada, que já foi escrita há mais de 3.000 anos, é algo que tem base, eu já falei pra você, ela é base ali, ela é fundamento para todos os países do planeta Terra usarem as leis, né, basearem suas leis, as suas normas dos seus países, sejam eles de país com
viés cristão ou não. A Bíblia é ali uma base, o manual, né, de instruções, é ali as leis, né, os 10 mandamentos de Moisés são base para que as pessoas organizem a sociedade. Dito isso, eu uso ela não apenas para as leis, para as coisas, né, de não ser presa e tal, também uso ela muito para a vida. Existem até alguns vieses cristãos que dizem que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, e eu acredito muito nisso. Baseado nessa história de Lucas 10, essas duas irmãs maravilhosas e essa treta que aconteceu entre elas, a gente vai falar sobre 3 sinais que você pode estar tendo, que pode estar te levando a ser uma mulher desestruturada no assunto ordem. Então, o primeiro sinal que a gente vê é um sinal de agitação. Quando você está muito agitada de um lado para o outro, agitada ali, inquieta com as coisas. A raiz da palavra agitação não está conectado com produtividade. É um movimento externo causado por uma desordem interior. A gente tem essa falsa perspectiva que a agitação está conectada com a praticidade, com o fato de, eu sou muito agitada, então eu resolvo as coisas muito rápido. Não é isso. Às vezes o fato de você resolver as coisas muito rápido não está fazendo você produzir de fato alguma coisa. Às vezes você está fazendo as coisas de qualquer jeito, ou está fazendo para agradar os outros e o seu coração não está naquilo. Isso é um sinal de que você pode estar sendo uma mulher desestruturada no assunto ordem. Lembra que a gente falou? Vou voltar. O significado de ordem não é só arrumar, é colocar cada coisa no lugar certo para que funcione como deveria. Nós, seres humanos, precisamos ter ordem pessoal. Precisamos fazer o quê? Ser colocado no lugar certo pra gente funcionar como deveria. Eu, por exemplo, se você me coloca atrás de um computador sem falar com ninguém o dia inteiro, eu surto. Por quê? Eu não estou em ordem, eu estou fora de onde eu deveria ser colocada. Posso não fazer nada agitado, posso estar quietinha ali, mas aquilo vai estar fora da minha ordem, da ordem ao qual eu fui chamada pra estar, pra viver e pra ser. Você também é a mesma coisa. Então, quando a gente vê, você precisa se atentar a esse ensinamento com essa mulher que nos mostra que a agitação nem sempre é algo positivo. Na maioria das vezes é algo negativo. Então, ela já explica muito, né? Essa agitação, a raiz da palavra é um movimento exterior causado por uma desordem interior, que na verdade sempre carrega um sentido de alguém sobrecarregado, alguém dividida internamente, alguém que está sempre ocupada demais para estar ali, vivendo o presente, tendo o que a gente chama de foco temporal, como a gente vê aqui. É alguém que está querendo mais agitação do que, de fato, viver o momento presente. Então, esse primeiro ponto, se você não pegou papel e caneta, agora é a hora, porque você sabe que a maioria dos meus encontros aqui, eu não fico falando as coisas aleatórias, eu falo pra te ensinar. Então, pegue papel e caneta, porque esse ensinamento, ele tá assim, ó, como eu te falei, divide as mulheres que são organizadas, que produzem, que evoluem, e as mulheres que ficam ali estagnadas, vivendo os mesmos problemas e reclamando das mesmas coisas. Então, entender, primeiro sinal é essa agitação intensa. Então, esse é autoexplicativo, esse é um dos sinais mais fortes que você está desestruturado na ordem, que é essa ocupação e muitas vezes, né, que muitas vezes faz você não produzir nada, faz você se acostumar ao caos, faz você sempre viver apagando incêndios, sendo esse o nosso segundo ponto. Você está, além de estar agitada, você está sempre ocupada. E aí esse segundo ponto, ele é muito forte porque você, ocupada, não consegue ter a mente livre para conseguir se conectar com coisas boas, coisas novas, coisas que muitas vezes podem dividir a sua vida entre quem você era antes daquilo ali e quem você era depois. Quando a gente fala da experiência, por exemplo, de um culto religioso, e eu vou citar o culto evangélico porque é onde eu estou acostumada, é meu lugar de fala, eu já vivo isso há muitos anos. O culto religioso, ele não está preocupado com as nossas ocupações. Ele está preocupado em fazer com que a gente seja alimentado da palavra de Deus. E eu cito, por exemplo, o que aconteceu comigo há umas semanas atrás, onde eu estava na minha igreja ocupada, servindo no ministério infantil, nos nossos minis, nas crianças. E eu estava ali com 17 crianças pequenas, entre 2 anos, o mais novinho ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, até 7 anos, que é a idade onde a gente tem essa nossa salinha. Eu estava com 17 crianças, acho que não deu tudo isso, que eu tive umas 16 crianças nessa idade, e só eu de professora, e eu tinha uma adolescente de apoio. Nós estávamos lá dentro da sala e uma amiga que estava lá no culto, né, na nave da igreja, abriu a porta e me chamou. Falou, amiga,
Vamos lá agora. O Espírito Santo pediu pra eu te chamar. Eu falei, mas amiga, eu não posso sair daqui porque eu estou ocupada com esses afazeres. Ela falou, eu fico aqui pra você, pode ir lá orar. Do jeito que eu saí, que eu estava na salinha, quando eu entrei na nave da igreja, eu falei, Senhor, faça a sua vontade em mim. E na hora eu senti o meu coração ser tomado pelo Espírito Santo, onde eu comecei a chorar, o Senhor começou a falar comigo. Eu senti realmente a mão de Deus na minha vida. Ah, Lina, mas eu não acredito nisso. Eu acho isso religiosidade. Meu irmão, o que eu e você acreditamos, como eu já falei, não importa. O que importa é a realidade. O mundo espiritual, ele existe. E quando você se coloca à disposição do Senhor pra ele te usar, pra ele se fazer de você, pra ele encher você, ele vai fazer isso. Então, eu me coloquei ali à disposição. Eu fui cheia, eu senti a presença, eu senti um renovo. E assim que terminou o louvor, eu já levantei e voltei pras minhas ocupações. A ocupação, ela pode ser uma ocupação boa, como eu te falei, estava cuidando das crianças, mas ela também pode ser uma ocupação que gere você a ser atrapalhada. Porque na maioria das vezes, estar ocupado está conectado com você não produzir. Então, na maioria das vezes, quem se ocupa não produz. Então, quando a gente está concentrado em produzir algo, a gente não fica só se ocupando, a gente filtra o que de fato é produtividade, o que vai levar você a crescer, a evoluir e o que não. Então, aqui o segundo ponto, eu anotei algumas coisas importantes que eu preciso que você se atente. Quando você está ocupada demais, sendo esse segundo sinal, você se acostuma ao caos, você vive uma intensa vida de agitação que não é prática, não é ágil, não é resolvedora. Não confunda, eu já falei pra você, você ter uma vida caótica, bagunçada, você não é uma pessoa que está ali resolvendo as coisas, você está só ocupada. E aí eu quero te fazer algumas perguntas que eu anotei que é muito importante de você se atentar, porque uma pessoa extremamente ocupada, ela não consegue ter o foco temporal, que é nada mais, nada menos do que você se fazer presente, você estar no aqui e no agora, desfrutando do único momento que você tem o controle. Amanhã você não controla, se você vai acordar, o horário que você vai dormir, você não sabe o que vai acontecer amanhã. O ontem já passou, o que você podia fazer ontem já fez, você dormiu, acordou, hoje é um novo dia. O que você pode controlar? O agora, o hoje, o momento, os próximos segundos, vou nem dizer as horas, porque as horas tá difícil de controlar, mas os próximos segundos e minutos você consegue controlar. Então, quando você respira fundo e coloca foco no agora, no que você pode produzir da melhor maneira no agora, isso é ter o foco temporal. Então, algumas perguntas que eu quero que você analisa para ver se você está se enquadrando dentro desse sinal de desestrutura. Qual foi a última vez que você fez um curso, aprendeu algo que você consegue me dizer que de fato te somou alguma coisa, que você estava ali presente, que você não foi porque alguém te obrigou, porque um chefe te convidou, porque alguém falou que era legal e você foi só para acompanhar. Um workshop, um curso que você fez, que você falou, caramba, a pessoa ensinou isso, aquilo, foi muito legal. Eu lembro bem do que ele falou. Não, ou você tava ali, mas mexendo no celular, preocupada com o que você ia jantar depois. Lembra só nos últimos 6 meses, no que você se envolveu, que fez de fato você evoluir, assim, mentalmente, não viveu só ocupada, apagando incêndio, resolvendo demandas. Essas são as perguntas que eu anotei, assim, ó. Quando foi a última vez que você assistiu uma palestra que fez sentido pra você e não porque você era obrigada? Quando foi a última vez que você pegou um papel e meditou em algum assunto que você se interessa verdadeiramente? Então, aqui eu quero que você pense que o segundo sinal, conectado com ocupada, é a gente se tornar mulheres que vivem no automático, mulheres que a gente vive reclamando, que a gente se torna aquela chata de galocha que ninguém aguenta estar perto, que ninguém tá perto, nem às vezes o nosso marido quer a gente perto, que aí isso começa a engolir a gente as demandas, e aí às vezes o mundo quer que a gente haja assim, e a gente muitas vezes não consegue ser aquela mulher amável, aquela mulher agradável, aquela mulher harmoniosa, uma mulher estruturada que o Criador fez a gente pra ser. A gente só se torna essa mulher reclamona, resmungona, ocupada o tempo todo com milhões de afazeres, como a gente viu com a história de Marta, que estava ali naqueles afazeres, naquela ocupação, o que nos leva ao terceiro ponto. Além dela estar muito ocupada, preocupada com aqueles principais afazeres, ela também estava numa pegada de ser uma mulher muito sistemática. Então, um terceiro sinal de uma mulher que está com uma desestrutura no assunto ordem é ser uma mulher sistemática. Fica aqui, não sai, porque o negócio tá forte. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente aprendeu, o mundo diz pra nós que ser sistemática é uma questão positiva.
é um fator bom. Só que, na verdade, ser sistemática não é uma característica positiva. Quando a gente se torna sistemática, eu coloquei algumas coisas. A gente é metódica, a gente é chata, a gente é ranzinza, a gente é relutante com as coisas, ao qual a organização, né, com ordem, com organização. Então, eu estou no meu lugar de fala porque eu sou muito, assim, incisiva com relação a gente cumprir a nossa rotina. Mas eu não sou sistemática, metódica com relação à rotina. Se eu souber que tem algumas coisas que eu preciso muitas vezes moldar para que a rotina se enquadre, eu não vou ficar louca, ranzinza, reclamona para que isso aconteça. Então, se você é essa mulher, você está nesse lugar. Então, primeira coisa, a gente viu 3 sinais. Primeiro sinal é não ter rotina, ser uma mulher completamente agitada, bagunçada, ocupada, mas não de fato resolvedora das coisas, né? Ali tá só se ocupando, não tem horário para nada, só vai apagando demanda. Então, não ter rotina é um problema, mas aí no terceiro caso, ter rotina demais, ser completamente alucinada pela rotina também é um problema, porque você não se enquadra nas formas práticas que a gente vai ver de mulheres que têm estrutura na ordem. Então, analisando esses 3 pontos, eu quero que você pare para observar se você já viu alguma irmã, alguma amiga que tá passando por algum desses 3 sinais, ou se você é uma dessas mulheres, levando em consideração que o terceiro sinal, é essa mulher, né, que tá ali sempre reclamando de tudo. E o terceiro sinal, ele é muito forte, porque quando a gente vê a palavra de Deus, né, em Lucas 10:40, e aí ela fala assim: Senhor, você não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique aqui sozinha pra servir? Fala pra ela que ela venha me ajudar. A sistemática, ela é assim, ela não quer só pra ela a rotina, ela não quer que só ela cumpra aqueles horários. Ela é tão chata, tão ranzinza, que ela tá brigando com o mestre pro mestre mandar a irmã dela ajudar ela. Olha que maluquice. Então, o que isso nos ensina? Que às vezes, quando a gente é sistemática demais, a gente entra nesse lugar até de perder a noção. Quem somos eu e você na fila do pão pra falar com Jesus? Jesus, você não tá vendo essa irmã fazendo isso, não? Quem somos nós pra fazer isso? Só que ela estava com o mestre em carne e osso, mandando o Jesus a falar com a irmã dela pra ajudar ela. Então, assim, quando a gente tá nesse lugar, desse terceiro sinal, a gente perde um pouco do senso da realidade, e isso é um problema muito sério pra nós. Dito isso, o que eu tenho feito, né, quando eu apresento pra você 3 problemas, eu jogo 3 bombas no seu colo, 3 buchas, eu pauso, a gente respira fundo, você manda esse vídeo pra aquela amiga que pode estar passando por algum desses 3 problemas e tá desesperada: amiga, eu não sei mais o que fazer, mano. Você vai mandar esse vídeo pra ela, porque agora a gente tem o respiro, a gente tem os refrescos, que são 4 formas práticas da gente conseguir vencer essas dificuldades, romper essas barreiras, porque uma mulher estruturada, ela não pausa nos problemas, ela vence os problemas pegando estratégias que outras mulheres sábias, mulheres estruturadas entregam pra ela, e agora é o seu lugar. Agora eu vou te dar um desconto, que se você não pegou papel e caneta, agora é o momento, ok? Então, primeira forma prática da gente conseguir vencer a desestrutura no assunto ordem, é você entender que uma mulher estruturada, uma mulher que tem ordem, ela tem o quê? Rotina. Eu falo ro e vocês falam tina. Eu falo ro e você fala tina. Rotina. Volto a dizer, muitas mulheres que eu conheço, assim, de perto, querem desfrutar de uma vida abundante, de uma vida boa, de uma vida tranquila, de um relacionamento saudável. Ai, admiram, nossa, o casamento da fulana e da Beltrana é tão bom, ter um filho tão abençoado. Às vezes fala isso até de mim: ai, seu casamento é tão bom, seu filho é tão abençoado, mas não faz o mínimo pra desfrutar disso. Então, o que eu faço? Eu pago um preço danado pra que a rotina na nossa casa seja assim estruturada. Volto a dizer, eu não sou neurótica, paranoica com rotina, mas a gente tem ali todos os cronogramas organizados. Então, se você não é uma mulher muito organizada, faça um cronograma no planilhas, faça um cronograma no papel, compre uma folha de sulfite e escreva, faça aquelas tabelas, segunda, terça, quarta, quinta, anote os horários, tenha horário para fazer as coisas. Essa primeira forma prática, ela, assim, resolve a gente 1000 anos na frente de mulheres que querem se destacar, mas não tem rotina nenhuma. E quando eu falo de rotina, eu quero que você entenda que rotina é horário pra estudar, é horário pra você orar, horário pra você levar a criança pra escola, horário pra você almoçar. Esses dias eu fui num casamento e tinha uma moça lá que tava na nossa mesa, que ela tava gravidinha, tá entrando no 6º mês. E aí ela falou: ah, é bênção, né, filha? Eu falei: filho, é maravilhoso, mas para que você tenha um filho abençoado, não só desfrute de uma maternidade caótica, estruture uma rotina assim que for possível. Primeiro e segundo mês a gente sabe que a criança tá no salto de crescimento, mas a partir do 3º mês, que a criança já se habituou um pouco mais ao universo externo,
Já comece a estruturar. Hora pra acordar, hora pra dormir, hora pra você pegar essa criança e sair com ela pra rua, hora pra você almoçar, porque a gente às vezes tem esse negócio, porque a criança vai começar a introdução alimentar só com 6 meses. Então até lá eu vou almoçar 3h45 da tarde e vou jantar 11h15. Pelo amor de Jesus, seu organismo vai falar, você tá maluca? Você não pode fazer uma coisa dessa. Então mesmo que a criança não coma meio-dia, a senhora vai almoçar. Mesmo que você esteja sozinha, meio-dia e meia, a senhora vai bater um pratão de arroz, feijão, legumes e frango e carninha e uma salada, um suco natural, vai estruturar essa rotina, porque isso vai atraindo cada vez mais resultados positivos. E aí finalizo esse primeiro ponto te falando de um conteúdo que eu vi esses dias de uma personal trainer que ela fala isso, ela fala, quem você vai ser com 85 anos? Você só vai ser o resultado do que você tá fazendo hoje. Então se você hoje só enche a cara de porcaria, não faz exercício físico, não tem uma rotina, batata. Se você chegar aos 85 anos, é assim que você vai chegar. Dessa maneira, eu falei, Jesus amado, eu achei que eu tava mais ou menos, mas agora que esse baque eu preciso melhorar mais. E aí eu lembrei da minha avó, que faz 81 anos esse ano, e tá assim, ó, esbeltona, sai, faz visita, vai orar na casa dos irmãos, vai olhar a filha dos outros, e tá assim, sempre, ó, em dia. Por quê? Porque desde os 30, 40 anos, ela é essa pessoa ativa, lê, estuda, busca Deus, prega, faz visita, nunca foi uma pessoa procrastinadora preguiçosa. Em contrapartida, eu conheço pessoas com 60 anos que não lê uma página, não lê um capítulo por dia. Você pedir pra ler bula de remédio, você pedir pra ler uma placa, a pessoa faz assim, hã? Não tô vendo. Por quê? Resultado de uma vida de 10, 15, 20 anos sem pegar num livro. Então, sempre pense isso. A gente vai entrar mais nesse ponto já, mas a primeira forma prática é rotina. Ter horário pras coisas, ter o que a gente chama se você não assistiu o nosso último encontro, clica aqui em cima porque você vai ver que a gente tá falando sobre você ter os inegociáveis, que é você estabelecer os seus limites que você não pode romper, que você não vai ultrapassar por nada nesse mundo. Você não vai abandonar, seja por quem for. Claro que tem as questões atípicas, mas que de 7 dias você vai... O atípico é 1 dia, no máximo 2. O resto dos dias é ali, ó. Horário pra dormir, horário pra acordar, pra almoçar, pra viver. Então, a gente vê muitas mulheres, eu trabalho com mulheres já há muitos anos, eu vejo muitas mulheres, porque meus filhos, sabe? Eles levantam muito tarde, eles acordam 11h30 pra ir pra escola, e até 1h eu acabo dormindo com eles e tal. Coloca a culpa nos maridos. Meu marido, ele dorme muito tarde, tem que ficar esperando ele. Sempre constrói a culpa nos outros, sendo que a responsável por nós mesmos, pela nossa vida, somos nós. E a Bíblia ainda diz que nós somos o equilíbrio, a harmonia do lar. Então eu tento o máximo possível, tem dia que meu marido chega mais cedo, tem dia que meu marido chega 9 da noite, eu tento o máximo possível 8 horas, no máximo 8h30, meu filho já ter tomado banho, já ter jantado, já ter comido a bananinha dele da noite e já tá com os dentes escovados. Se meu marido chegar meia-noite, ou se ele chegou 6h30, 7 horas, essa vai ser a rotina do meu filho. Mas que judiação, um dia ou outro, ok, mas a maioria dos dias que você chegar na minha casa, 8h30, ele já vai estar de pijaminha, já vai estar descansando, porque esse é o nosso objetivo. O que nos leva o segundo ponto, quando você tem uma rotina estruturada, isso leva você a ser uma mulher mais adaptável, a ser uma mulher que eu chamo, é ótimo, o dicionário chama de uma mulher resiliente. Lembra que eu falei de uma mulher que é ranzinza, uma mulher que é sistemática? O contrário de uma mulher ranzinza sistemática é uma mulher resiliente, que é uma mulher que tem ali uma maleabilidade com relação às coisas. O dicionário diz que uma mulher resiliente é uma mulher que tem a habilidade de se adaptar a diferentes situações. Então, se acontece alguma coisa no dia, você consegue se adaptar. Se tem alguma emergência, você tem essa capacidade sempre de cuidar da rotina, de administrar, moldar a rotina a seu favor. Quando você é muito ranzinza com relação às coisas, às situações do dia, você só fica preso aquilo ali. Ai, meu Deus do céu, passou das 8h30 de dormir agora, que saco, você já fecha a cara, fica daquele jeito. Passou das 8h30, o que eu posso fazer agora pra agilizar, pra gente voltar a essa rotina? Amanhã, o que eu posso facilitar pra gente voltar à rotina? Então, essa segunda forma prática tá muito conectado com a gente negociar, a gente, na verdade, não negociar aquilo que é prioridade, porque sempre as coisas que são urgentes vão passar na frente do que são prioridade. Quando você tem essa capacidade de ser resiliente, você consegue adaptar, sim, o que é urgente, resolver, mas com foco no que é prioridade, com foco naquilo que você precisa fazer no dia.
Como a gente viu no nosso ensinamento de Lucas 10, a gente vê que Maria escolheu a melhor parte porque ela sabia que aquela situação era uma situação atípica. A Bíblia não diz, mas Marta e Maria eram irmãs, moravam juntas. Com certeza elas já tinham um costume de uma ajudar a outra. Marta já tinha o costume de fazer as coisas e Maria, sua irmã, com certeza morando com ela, já tinha o costume de fazer as coisas. Mas o que a gente vê é essa discrepância entre Marta sendo uma mulher sistemática, ranzinza, e Maria sendo uma mulher resiliente. Ela entendeu que o mestre sentado na casa dela, trazendo ensinamentos gloriosos do céu para ela, não era uma situação onde ela iria estar na cozinha, lavando louça e preparando coisas pro mestre. Ela precisava estar aos pés dele porque era uma situação atípica. Mulheres que entendem esse segundo ponto têm uma vida estruturada porque entendem que situações atípicas merecem ali um olhar resiliente, um olhar maleável e não uma cara feia, um bico daquele tamanho. Já viu aquelas mulheres que quando as coisas saem do organizado dela, ela faz aquele bico daquele tamanho e não consegue resolver nada. Esses dias a gente foi fazer uma surpresa pros nossos bispos da nossa igreja. Eu finalizo esse segundo ponto contando esse testemunho porque foi muito forte. E aí ficou de resolver o terno do bispo. A gente resolveu o vestido da bispa e o véu e tal. Quando o bispo chegou, ele estava de camiseta e calça e sapato e tênis, né? Tipo, bota normal que ele usa. Quando ele chegou e a gente viu, meu Deus, ele não está de terno, que ele não sabia. Mas a gente achou que alguém, por exemplo, a filha dele ou o filho dele iriam trazer um terno. Ninguém trouxe. Aquilo já deu aquele baque. A gente tava umas 10 organizando, a gente já ficou congelada. Nisso, eu sabendo desse meu ponto, dessa segunda forma da gente ser uma mulher estruturada na ordem, eu já respirei fundo e falei: bispo, hoje teremos uma surpresa e para que a surpresa aconteça da melhor forma, o senhor está proibido de entrar à nave da igreja, o senhor vai retornar à sua casa e vai colocar o seu blazer, o melhor, o seu terno completo, o melhor que você tem na sua casa. Ele tomou aquele susto porque ele tinha acabado de chegar, ele, não, deixa eu só ver, a gente, não, proibido. Virou as costas e foi se trocar. Então, a gente poderia ter ficado baqueado, ter deixado ele entrar pra aí a gente pensar e tal. Eu, na hora, tinha até pensado em alguém pegar o carro de alguém e a gente ir dirigindo até a casa dele e pegar o terno, não. Mas essa situação do tipo, vá até a sua casa, trouxe essa tranquilidade pra gente de que ele não veria a surpresa de jeito nenhum e ele escolheu o que foi melhor pra ele. No final das contas, a gente adaptou a situação e foi o que foi melhor mesmo, porque ele escolheu com muito amor, com muito excelência aquilo que ele queria vestir, do que alguém ter escolhido pra ele alguma coisa que ele iria vestir e entregado pra ele como surpresa. Então, uma mulher estruturada entende a força de não ser resistente, de não ser ali grosseira, mas ser uma mulher resiliente. A gente usa muito o exemplo do bambu, já viu o bambu? Ele resiste muito às altas temperaturas porque as raízes dele são profundas e ele é maleável. Então, vem o vento, vem a água e tal, e ele vai se mexendo conforme as coisas vão acontecendo e ele não fica ali resistente pra que, na hora que vier um ventão ele quebrar. Não, ele tem essa capacidade de se adaptar a diferentes situações e uma mulher que tem a estrutura na ordem, é uma mulher estruturada na ordem, ela entende a capacidade, ela desenvolve naturalmente e assim, às vezes forçadamente a capacidade de ser resiliente. O que nos leva ao terceiro ponto, caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Uma mulher que tem estrutura na ordem, ela entende que nós não podemos construir coisas a curto prazo. Essa questão do desfrute do agora, sabe? Da coisa fácil. Não, todas as mulheres que têm a estrutura na ordem, elas estão sempre conectadas com coisas que não lhe serão tiradas. Como a gente vê no ensinamento de Marta e Maria, Jesus virando com muita clareza e dizendo: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Versículo 42, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando ela abre mão de fazer os afazeres domésticos com a sua irmã para estar aos pés de Jesus, ela entende que aquele ensinamento que ela estava aprendendo não iria somar apenas naquele momento da vida dela, mas seria um ensinamento para vida, para tudo que ela fosse fazer. Ela tem certeza, eu ainda diria mais, a Bíblia não diz, mas eu ainda diria mais que Maria estava com um papiro e uma caneta na mão para anotar tudo aquilo que o mestre estava falando. Isso é da minha própria cabeça, mas conhecendo essa mulher, com certeza ela estava ali absorvendo, recebendo tudo que o mestre estava falando para conseguir assimilar e viver aquilo. Então, mulheres que têm essa estrutura, elas entendem que precisam se conectar com coisas a longo prazo, com ensinamentos a longo prazo, elas se importam com as coisas, elas se debruçam, por exemplo, com ensinamentos milenares que têm base, elas leem a Bíblia todos os dias, elas buscam coisas que vão ser construídas a longo prazo, mesmo que isso precise fazer com que a gente abra mão de coisas passageiras. Por exemplo, eu escolho ler a Bíblia ou ensaiar, já te contei em vários vídeos, se você não assistiu nenhum episódio da série, eu te desafio a assistir todos, eu já comentei
comentei com você que eu nunca toquei galinha e agora aos 30 anos resolvi começar a aprender teclado. Estou aprendendo, estou arranhando, já estou tocando várias músicas no teclado. E eu muitas vezes escolho deixar lá a louça pra guardar ou pra lavar, ou uma coisa, um chão pra lavar, pra poder ensaiar o teclado. Nossa, Lira, eu não acredito que você tá falando isso. Sim, minha irmã, porque os afazeres domésticos, eles são eternos. Assim como o Senhor, a glória do Senhor é eterna, os afazeres domésticos também são. Então, se a gente não abre mão deles escolhendo a melhor parte, nós vamos ficar igual Marta. Senhor, você não vai me mandar uma empregada pra ajudar, não? A gente vai começar a reclamar com Jesus que a gente não... Porque Deus não me manda uma empregada pra me ajudar. Quando, na verdade, o Senhor está querendo que a gente escolha a melhor parte para que a gente consiga equilibrar as demais. Ok? Então, terceiro ponto, sim, é a gente entender que precisamos nos conectar a construir coisas a longo prazo. É aprender um instrumento, é nos apegarmos à Bíblia, é a gente entender verdadeiramente, né, qual é a melhor parte que Deus tem pra nós, entender qual é o propósito dele em nós, qual é o meu chamado. Na nossa última aula, no nosso quarto pilar da mulher estruturada, eu ensinei você várias coisas sobre o seu chamado, o seu propósito, a sua comunicação, ferramentas de comunicação, uma aula, assim, de 1 hora que vai te, assim, mudar a sua vida. Então, ao invés de você ficar ali preocupada na louça que você tem que lavar, vai lá meditar nesse conteúdo. Põe um fone de ouvido, tudo bem, vai lavar a louça, mas medita num conteúdo de conhecimento, ok? Que, como eu falei, os afazeres domésticos são eternos, assim como a glória do Senhor. Mas, quando a gente escolhe a melhor parte, ele nos entrega uma porção especial, como ele fez com Maria, e essa parte nunca nos será tirada. O que nos leva o quarto e último ponto pra gente caminhar pro encerramento desse nosso encontro de hoje é que uma mulher que tem a estrutura na ordem, é uma mulher estruturada, né? Tem a ordem estruturada em seu dia. É uma mulher que entende que ela não é rio, ela é fonte. Ela é ali, ela na verdade, ela não é lago, ela não fica retendo as coisas. Ela é uma mulher que é rio, ela é fonte, ela flui na vida das pessoas. Ela não é uma mulher que nasceu pra ficar ali só represando as coisas, mas fluindo na vida das pessoas, pra somar na vida das pessoas. E pra que ela consiga fazer isso, né, tanto na vida do seu esposo, quanto dos seus filhos, quanto no seu trabalho, tendo a sua ordem ali de trabalho e o que seja, ela precisa também receber tudo que ela vai consumir de fonte limpa. Então você vai ver que uma mulher estruturada na ordem, na maioria das vezes, ela não está perdendo tempo com coisas que não vão agregar, coisas que tragam qualquer caos ou desordem na mente, no coração, na alma dela. São mulheres que não vão estar conectadas com alguns realities caóticos, que a gente sabe de vários, que eu não preciso citar nomes aqui, mas realities que, assim, não te ensinam absolutamente nada, é só pra fazer propaganda de algumas marcas e ficar caoticando a sua mente. Porque se você se alimenta disso o dia todo, você não consegue entregar nada de bom para as outras pessoas. Esses dias a gente teve um discipulado todas as terças-feiras, ao ministério religioso ao qual eu participo, faz um discipulado só para mulheres. E aí, nesses discipulados de mulheres, uma das irmãs trouxe uma palavra para nós em Provérbios 18 que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, uma mulher, nesse último quarto ponto, que é assim, um dos mais importantes, uma mulher que tem a estrutura da ordem, ela entende que ordem também está conectado em ela estar no lugar certo, recebendo o ensinamento certo. É abrir mão, por exemplo, de assistir uma série aleatória e escutar uma pregação no YouTube. É abrir mão de ler um livro de romance, às vezes que fala alguma coisa, alguma besteira, e ler um livro de desenvolvimento pessoal, de escolher um livro que fala sobre a vida de Jesus, de conhecer verdadeiramente quem era Jesus. São escolhas diárias que pavimentam e que formam essa mulher a ser fonte limpa, a ser uma mulher que é respeitada, que é admirada e que, consequentemente, é uma mulher que tem a estrutura de ordem muito equilibrada. A Bíblia diz em João 10:10 que nós fomos chamados para ter vida e vida em abundância. Uma vida em abundância está sujeito a isso, a gente estar tão cheio que a gente tem coisas para passar para outras pessoas. Então, se a gente não consegue se alimentar de nada, beber muita água, a gente não consegue fluir na vida de outras pessoas. A mesma coisa acontece com a nossa vida de ensino. Se eu não recebo muita coisa, eu não consigo ensinar. E finalizo com uma frase: quem não está apto, né, quem não para aprender, não está apto para ensinar. Então, esse quarto ponto é você analisar verdadeiramente quanto tempo de intimidade que você passa, como a gente viu com a história de Maria. Maria
tirou o seu tempo de outros afazeres, inclusive domésticos, para estar ali gerando intimidade com o mestre. O que ela nos ensina de forma prática? Nós precisamos também abrir mão de afazeres para estar aos pés do mestre, como nós vemos na vida dela. Então é abrir mão, por exemplo, de dormir das 6 às 7, das 5 às 6, não sei o horário que você acorda, para conseguir fazer oração. É ter horário para meditar na palavra, é ter horário para orar, é ter horário para buscar ao Senhor. E não só as 2 horas no domingo, mas ali durante a semana, é ter o horário que você vai meditar na palavra. Se ter um dia do mês que você vai só se conectar com o Senhor. Não é ficar igual a algumas religiões que a gente sabe que fica o dia inteiro ali só... É o seu dia, as 24 horas do dia, você saber verdadeiramente qual a melhor parte dele e separar essa melhor parte para entregar ao Senhor, gerando intimidade. Porque sem intimidade você não vai conseguir direcionamento, você não vai conseguir ser fonte limpa. E aí quando seus filhos ou seu marido ou alguma mulher que precisa do seu aconselhamento, do seu direcionamento, que seja uma palavra, vier falar com você, você tá tão cheia, ocupada, atrapalhada com as coisas que você não consegue somar nada na vida delas. E esse não é o desejo do Criador pra nós, ok? Hoje foi uma aula mais, assim, direcionada com relação aos ensinamentos de sermos uma mulher estruturada na ordem, porque a ordem é uma coisa que o Senhor nos cobra, como diz em 1 Coríntios 14:40. Tudo que fores fazer, faças com ordem e decência, ok? Então, esse foi o ensinamento da estrutura da ordem. No nosso próximo ensinamento, que será o nosso 6º pilar, também, ó, estamos aqui com um ensinamento fortíssimos. Envie esse vídeo para uma amiga que você sabe que vai ser abençoada. Até a próxima. Um abraço.